Bom dia a todos, todas, estejam bem-vindos a mais um dia de comunicações da Semana de Estudos Clássicos. Estamos na 15ª, 15º evento, realizado na FEUSP pelo Grupo Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos e Educação, e já estamos no 20º ano do evento, né? Um evento que tentamos realizar anualmente, para trazer a importância dos estudos clássicos, em particular com a educação, né? É um grupo pequeno, entretanto, bastante persistente, né? Resistente. E esse ano, devido à situação da pandemia, né? Como sabemos, pela primeira vez estamos realizando de maneira online. Então, hoje, vamos iniciar com o doutorando Gabriel Castilho de Andrade Gil. Ele é graduado em Letras, em Latim, na Universidade Federal de Minas Gerais. Fez mestrado também em Letras na UFMG e agora está fazendo doutorado em Estudos Literários, também na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu vou, então, iniciar a apresentação de PowerPoint para o Gabriel. E seja bem-vindo, Gabriel. Fique à vontade, o espaço é seu. Muito obrigado, Danilo. Eu gostaria muito de cumprimentar você e a Giovana como meus colegas de apresentação também. Eu fico muitíssimo feliz com a oportunidade concedida pela organização do evento de que nós possamos dividir um pouco dos nossos trabalhos, nossos estudos, conhecer também os trabalhos e estudos dos nossos colegas. E agradeço muito a quem está nos assistindo também. Eu acabei achando que o título da minha apresentação ficou um pouquinho pretensioso para 20 minutos, então eu sinto que eu preciso fazer algumas considerações iniciais. Você pode já passar para o segundo slide, por favor, Danilo? Primeiro, obviamente, é que mesmo em um panorama de fábulas antigas do tipo que nós associamos a esse autor Esopo, que fosse de fato minucioso, nós não temos uma documentação que nos permita identificar e descrever com precisão como a fábula se comporta ao longo da antiguidade greco-romana como um todo, mesmo porque estaremos falando de uma quantidade impressionante de contextos, né? De todo modo, a percepção que vinga, mesmo em um cenário tão desequilibrado de distribuição de ocorrências, é que, bom, como é comum às formas literárias de uma forma geral, a fábula muda muito em suas funções ao longo desse imenso período, desses inúmeros espaços, tal como essas próprias sociedades se alteram muito. E eu acredito que sublinhar isso basta para introduzir um segundo ponto, que é o fato de que não há na história dos usos da fábula na antiguidade nada que possa ser percebido como uma função essencialmente didática e interna a ela. Especialmente a partir do século I depois de Cristo, que será um período privilegiado na minha exposição, ela vai sim ser frequentemente considerada uma forma de expressão que congrega algo de didático, mas essa é mais uma das funções que ela adquire entre os autores e circuladores que a empregam. Vocês estão me escutando bem? Está tudo certo? Ok. Você pode passar para o terceiro slide, por favor. Bom, para ser sincero, as próprias percepções do que constitui essencialmente uma fábula de tipo esópico são muito variáveis, né? Às vezes o senso comum que nós cultivamos sobre o gênero pode nos ajudar, às vezes não. Mas a partir da comparação de várias definições compiladas por um autor holandês chamado Gert van Dijk, eu posso mencionar os nomes dos autores para vocês depois, caso vocês tenham interesse, é possível depreender que a fábula é com frequência uma narrativa ficcional de caráter alegórico, o que tende a ficar claro pela presença de personagens não humanas, em especial animais, mas o que também não é forçoso, né? Também que ela carrega um segundo propósito, uma segunda mensagem, né? Isso não é uma característica que é sempre apontada, mas
normalmente é associada um segundo propósito além daquele representado pela própria narração, pela própria narrativa, na verdade, da fábula. Essa mensagem ou esse propósito pode ou não estar textualmente registrado sob a forma do que nós normalmente, comumente chamamos de moral, e o teor e o objetivo dessa mensagem ou desse propósito podem ser os mais variados possíveis. Pode ser propriamente moral, no sentido ético, pode ser político, pode ser admonitório, pode ser de censura, de ameaça, pode também ser de puro entretenimento, um papel puramente cômico ali, e didático, instrucional, embora nenhum deles é determinado pelo gênero em si, mas pelos seus utilizadores e pelos propósitos que eles têm ao empregar a fábula. Nesse sentido, eu acho fundamental dar continuidade para a minha apresentação, chamando a atenção para a ideia de que as fábulas, na verdade, estão aptas a assumir uma função didática como quaisquer outras expressões literárias na antiguidade, sem que isso seja uma característica que a defina enquanto forma literária. É muito preponderante, por exemplo, o valor educacional privilegiado que os poemas do Hesíodo, do Homero e, posteriormente, do Virgílio têm para as culturas grega e romana. Aliás, é uma preponderância até melhor atestada do que a das próprias fábulas. Mas, com a exceção de Hesíodo, talvez de Virgílio em um dos seus poemas, isso nunca bastou para que nós identificássemos os gêneros e os poemas nos quais esses poetas se expressam como sendo essencialmente didáticos. Você pode passar para o próximo slide, Danilo? A partir do século V a.C., as fábulas passam a ser amplamente atribuídas a Esopo, mas especialmente antes, narrativas com essas características que eu descrevi para vocês, obviamente já existiam e eram narradas e ambientadas em diversas circunstâncias. Uma dessas circunstâncias é a de contextos de criação ou de recepção que são bastante inespecíficos e que poderiam eventualmente ser chamados de populares. Isso é demarcado já num poeta arcaico como Arquíloco de Paros, que num poema iâmbico dirigido em tom de censura a um sujeito chamado Licambis, registra uma fábula, a fábula Águia e a Raposa, com o propósito de reprovar o perjúrio de um sujeito, desse Licambis, na verdade, ao voltar atrás na concessão de que a filha desse Licambis, Neobulé, se casasse com o próprio Arquíloco, com a voz, a persona poética que ele representa no poema. Antes de iniciar a narração da fábula, a voz poética de Arquíloco introduz. Aí eu te peço mais uma vez para passar o slide. Esta é uma fábula dos homens, como a raposa e a águia se uniram em uma aliança. É uma pena que esse poema de Arquíloco esteja em estado tão fragmentário, mas eu quis registrar para vocês esse inicinho, justamente porque ele contém um indicador bem importante de que essa fábula poderia ter procedido de uma circulação oral popular. Uma fábula dos homens, alguns comentadores como Martin West, por exemplo, acreditam que seja um indicador de que a fábula circulava popularmente antes de ser incluída por Arquíloco no poema. A fábula esópica é frequentemente vista como uma forma de moralidade popular, eventualmente chamada de um gênero do folclore, mas como é impossível para nós acessar em fonte primária a circulação da cultura popular na antiguidade, é muito valioso encontrar instâncias em textos literários nas quais ou há uma referência a fontes populares não autorais, ou mesmo quando os autores exibem consciência de outros espaços de circulação de narrativas e tentam, de certa maneira, a gente poderia dizer, simulá-los, ainda que isso implique em algum grau de idealização ou de estereotipização, mas que para nós é muito difícil de medir. Esse é o caso, por exemplo, do que nós encontramos... você pode passar o slide, Danilo, por favor. Do que nós encontramos numa fábula muito conhecida do Horácio, registrada na sua sátira 2.6. Entre mentes, meu vizinho Sérvio tagarela histórias de velhinhas a respeito. Se alguém exalta ingênuo a riqueza apreensiva do Arélio, ele começa. Certa vez o rato camponês recebeu o rato citadino em seu humilde buraco. Um velho anfitrião e seu velho amigo, rigoroso e atento às posses,
ainda que disposto a afrouxar sua natureza tacanha em hospitalidades. A fábula ela começa a ser contada num ambiente de descontração alcoólica, né, que reúne o Horácio e alguns amigos seus na chácara que Horácio recebeu de Mecenas. E o Horácio, ele nessa sátira, recria literariamente um ambiente de interação descompromissada, poderíamos dizer coloquial, e que acaba soando bastante espontâneo e natural, apesar de ser fruto de um labor poético, né? Uma vez que estão sendo tratados assuntos sérios, né, ainda que nesse tom de conversa mole, mas que é meticulosamente estilizado, há então um cenário interessante para que um vizinho do Horácio, um morador do campo, conte o que é chamado uma história de velhinha. Né? É um termo que, pela narrativa que se segue, designa uma fábula esópica bem monumental, né, de 30 versos, mais ou menos. E sem muito tempo aqui para desenvolvê-la, eu resumo dizendo que é uma história sobre, entre várias coisas, as tranquilidades que uma vida frugal, né, preferencialmente no campo, pode oferecer, e que a vida cheia de excessos, estimulada pela cidade, não pode. Essa ambientação campestre, o contexto muito coloquial, o elogio à simplicidade, todos esses elementos são elementos que ajudam não apenas a contribuir, a construir os propósitos éticos da sátira horaciana e também das personagens participantes, mas também do próprio gênero fabular, que é empregado aqui, reforçando a ideia de fábula como uma forma de literatura ligada, de certa maneira, à simplicidade, a algo popular, né? Mesmo que por trás dessa simplicidade haja uma grande sofisticação poética. Bom, em Arquíloco, no século VII a.C., e em Horácio, no século I a.C., as fábulas são apresentadas como que tomadas de uma sabedoria popular, mas elas não são mobilizadas com um explícito propósito educativo, que nos parece um pouco melhor delineado em alguns textos mais tardios, como os associados aos dois Filóstratos, no século II para o III depois de Cristo, especialmente no século III. Nessa passagem, aí você pode passar mais uma vez, Danilo. Nessa passagem da vida de Apolônio de Tiana, né, que é um relato de caráter biográfico antigo, aliás, foi um gênero sobre o qual a Camila de Moura falou na apresentação dela segunda-feira. Vale a pena vocês conferirem aquela apresentação, caso vocês queiram mais informações sobre esse gênero. Há um certo momento em que, na apresentação da vida desse filósofo, né, Apolônio e um certo Menipo estão discutindo se eles preferem a fábula ou o mito, né? E esse Menipo, que ao que me parece seria um discípulo de Apolônio, ele diz o seguinte a respeito de Esopo. E é admirável nele isto de tornar os animais mais agradáveis e dignos de interesse aos homens. Pois desde crianças, habituados a essas histórias e criados por elas, adotamos ideias sobre cada um dos animais. Uns são como soberanos, outros simplórios, uns astutos e outros íntegros. É uma passagem muito importante, porque é um dos pouquíssimos testemunhos que nós temos associando a fábula à criança pequena. Né? Eu ainda quero aprimorar essa tradução, mas o verbo criados aqui, ele deve ser compreendido no sentido de desenvolvimento humano, propriamente. Né? Como quem diz, fulano criou o menino. Bom, você pode passar o slide, Danilo. Em continuidade, né, pouco depois, o Apolônio completa. E a mim, Menipo, minha mãe ensinou, quando eu muito pequeno, uma história acerca da sabedoria de Esopo. Aqui, mais uma vez, Esopo e suas histórias, elas compõem parte de uma educação bem primária, e há, dessa vez, a identificação de uma pessoa responsabilizada por esse gesto, por esse processo educativo, né, que é a mãe. Próximo slide, Danilo, por favor. E, bom, em possivelmente um outro Filóstrato, há alguma confusão a respeito disso, né, mas talvez o sobrinho desse primeiro Filóstrato, nós temos uma referência ainda mais clara em uma passagem da sua obra Imagens, né, na qual esse autor faz descrições êcfrases de quadros, né, e ele diz o seguinte, em uma dessas descrições: as fábulas frequentam as obras de Esopo e são seus adoradores, uma vez que deles o autor se ocupa. Homero e Hesíodo também se ocuparam de fábulas, bem como Arquíloco ocupou-se dos versos alicambes.
mas as narrativas de Esopo dizem respeito aos homens, ainda que ele as tenha mudado em discursos provenientes das feras. Combate a ambição, expulsa a insolência e o engano, características representadas nas suas obras pelo leão, pela raposa e pelo cavalo. E, por Zeus, nem mesmo a tartaruga é muda. É por meio dela que as crianças conhecem as coisas da vida. Eu acho possível extrair dessas várias passagens uma impressão que talvez não tenha lá uma feição muito contínua na história da antiguidade, mas que me parece, em alguma medida, defensável, né, de que a fábula esópica é uma espécie de patrimônio partilhado por vários grupos, que é legado, possivelmente legado pedagogicamente aos indivíduos a partir da infância. Isso investe ela de um papel pedagógico e a investe de uma conexão com a infância, mas isso não a torna um gênero didático e privilegiadamente infantil. A começar pelo fato de que em todos os contextos que eu exemplifiquei aqui, ela é um componente literário que não tem uma destinação e uma recepção restritas, né? Pelo menos não nos parece ser visível dessa forma, né? Uma criança ela poderia ser educada pelas mesmas histórias de um imaginário adulto, né? Como nós sabemos que poderia acontecer. Próximo slide, por favor. Contudo, há, sim, contextos específicos, antigos, em que ela é recomendada especialmente a jovens estudantes, como aponta uma passagem da instituição oratória de Quintiliano. Assim, que aprendam bem as fábulas de Esopo, que estão muito próximas das histórias das nutrizes, a contá-las com linguagem correta e sem qualquer exagero, e, em seguida, exigir por escrito a mesma sobriedade de estilo. Primeiramente, deslindar os versos, depois interpretá-los com a substituição por palavras sinônimas. E logo, com mais audácia, montar paráfrases, tanto abreviando como embelezando, até onde for permitido pela ideia do poeta. Essa passagem é de uma obra da segunda metade do século I depois de Cristo, que se ocupa de uma série de questões relacionadas à educação retórica, né? Neste primeiro livro, o Quintiliano faz uma súmula de assuntos relacionados às etapas dessa educação retórica anteriores àquela em que o jovem é propriamente introduzido ao ensino da retórica. E o que o texto sugere é que a fábula é usada como uma espécie de exercício introdutório a uma série de assuntos, né? Por exemplo, na ordem da leitura, da composição literária, né? E assim por diante. Próximo slide, por favor. E, bom, vocês devem ter percebido também que a terminologia para se referir à fábula é muito variada. E ela é frequentemente inespecífica também. E esse é um problema à parte na delimitação do gênero, aliás. Mas ela orbita um campo semântico que é bem determinado e chama muita atenção que, em continuidade às outras passagens que eu apresentei, mais uma vez a fábula é aproximada às histórias contadas pelas mulheres responsáveis pelos cuidados e pela educação inicial da criança. Esse é um detalhe que me parece muito importante, né? Mães, nutrizes e, ainda que proverbialmente velhinhas também, né, pela forma como são introduzidas nos seus textos, são todas agentes de circulação da cultura literária oral, no mínimo no contexto dessas passagens comentadas, né, que está nesse intervalo do século I a III depois de Cristo, embora eu não tenho razões para duvidar de que isso fosse corrente anteriormente também. O fato das nutrizes, enquanto cuidadoras de crianças, não raro serem mulheres escravizadas, torna fácil compreender o silenciamento quase total acerca do papel que elas provavelmente tiveram na manutenção de memórias culturais, né? O termo história de velhinhas, que apareceu anteriormente, é por vezes vago, né, mas frequentemente ele se relaciona com uma história, uma narrativa de aspectos fantásticos, como é a fábula esópica dos dois ratos, contada pelo Horácio, e como também é a história de Cupido e Psique, né, contada pela velha Pracarite, né, no livro 4 do Burro de Ouro, sobre o qual a Giovana vai falar daqui a pouquinho. Você pode passar para o próximo slide, Daniela? Essa sugestão, voltando então a esse ponto, essa sugestão que o Quintiliano faz de inserir a fábula no início da educação retórica de um jovem é também seguida por uma série de autores nos séculos seguintes. As compilações de exercícios gramaticais e retóricos, que nós chamamos de progymnasmata, todos inserem a fábula
entre as primeiras atividades que o estudante deve praticar, né? Não há consenso entre estudiosos se a fábula foi usada em contexto escolar antes do século I depois de Cristo, mas é possível que os progymnasmata tivessem sido introduzidos junto com as escolas gregas de gramática e retórica em Roma no século II antes de Cristo. Lendo passagens desses 4 progymnasmata que restaram, eles escritos por diferentes autores entre o século I e V, nós observamos que os objetivos são mais ou menos próximos, né? Eles preservam uma certa visão de que esse ensino permitiria, de alguma forma, moldar os estudantes. É bem interessante. O Theon, ele chega até a usar o verbo tipo, né? Propriamente no sentido de moldar, de imprimir, né? Seja no ensino de técnicas retóricas, seja ao início, né, moralmente, através do próprio contato com as fábulas. A fábula ela é visivelmente empregada como um recurso de transição entre a ars gramática, né, isto é, o estudo que nós chamamos de gramática, a leitura de textos, algum contato com a literatura também, e a ars retórica, né. O Hélio Theão, por curiosidade, ele recomenda seu uso para a prática dos casos oblíquos, especialmente do caso acusativo, né. Eventualmente, há a recomendação da realização de paráfrases e de questionamento das morais das fábulas, seja para reforçar ou para refutá-las. Curiosamente, né, acho que muitos de nós aprendeu latim ou grego utilizando fábulas também, né? Eu certamente aprendi o acusativo com as fábulas. Isso eu posso afirmar, à maneira dos progymnasmata. Uma peculiaridade do progymnasmata de Theon é a indicação de que os exercícios por ele prescritos seriam de valia não só para a formação de oradores, mas também como forma de preparação para a composição poética. Esse é um outro dado que eu acho bem importante, né? A fábula era não só empregada nesses exercícios, mas também era recomendada, e isso desde de Aristóteles, na retórica, como um componente de discursos na oratória cívica. Contudo, nós não temos nem registros das práticas de fábulas entre esses jovens estudantes de retórica, e nem temos registros consistentes de uso da fábula na oratória ática, na oratória helenística e nem na oratória romana, né? Você pode passar, Daniel, por favor? Mas, para nossa sorte, né, nós temos poetas que unem fábula e refinamento retórico. E, como é o caso do poeta do século I depois de Cristo, Fedro, experimentam também modos particulares de didatismo. Esopo é o autor que inventou a matéria. Esta eu poli em versos cenários. O bem do livrinho é duplo, pois provoca riso e, pois, com prudente conselho, instrui a vida. Nós não sabemos quase nada sobre a recepção imediata desses livros de fábula do Fedro, mas é pouco provável que as fábulas tivessem um propósito instrucional relacionado àquele dos progymnasmata, né? O didatismo do Fedro, ele se aproxima muito de um aconselhamento adulto, bem elegante, privado, né? Simples, mas de uma maneira estilizada, e irônico, né? Que nós encontramos no próprio Horácio, que eu mencionei anteriormente. E tal como Horácio, o Fedro procura uma espécie de colaboração do prazer, né? Representado nessa passagem pelo riso, como uma forma de aclimatar a eventual austeridade de uma lição dada ao leitor. O Fedro, de certa forma, procura explorar aquele binômio horaciano do ensinar e deleitar, né, apresentado na Epístola aos Pisões, e o princípio do dizer a verdade sorrindo, né, expresso na sátira horaciana 1.1. Contudo, é sempre importante pontuar a distância entre um propósito autoral consciente e expresso de didatismo e um didatismo que surge enquanto readequação do propósito de um texto em novos contextos, né, em novas recepções. Nós não sabemos se os poemas de Fedro foram explorados de maneira escolar ou se eles se popularizaram em algum contexto da antiguidade. Bom, a julgar pelo desprezo calimaquiano por multidões que a persona poética do Fedro compartilha com a do Horácio, não seria de se estranhar também que, tal como Horácio na sátira 1.4, o Fedro também tivesse medo que os seus poemas fossem escolarizados, e fossem usados por professores em sala de aula, digamos assim. Mas ele não fala nada disso.
Ele não fala nada a esse respeito. Acho que agora vai ser o último slide, Danilo, por favor. Para finalizar minha apresentação com um pouco desse gostinho do didatismo brincalhão do Fedro, eu vou ler uma fábula curtinha aqui. O bezerro e o boi. Um pai de família possuía um filho perverso. Este, quando se afastava da vista do pai, agredia os escravos com muitos açoites e extravasava sua impetuosa mocidade. Então, Esopo conta isso ao velho, brevemente. Um homem atrelava um boi velhinho ao novilho. Como aquele, evitando o jugo, dado o pescoço desigual, se esquivasse com as forças lânguidas da idade. Não há razão para que hesites, disse-lhe o camponês. Não é para que trabalhes, mas para que domes esse aí que com o pé e o chifre debilita muitos. A brandura é um remédio para a violência. Do mesmo modo, se não mantiveres sem trégua teu filho contigo e suspenderes com bondade sua natureza arrogante, cuida para que não cresçam tuas queixas de casa. Eu achei muito apropriado para a temática apontada que o Fedro tivesse uma fábula na qual Esopo é uma personagem que conta uma fábula com o objetivo de aconselhar um homem a respeito da criação, da educação do seu próprio filho. Esse tipo de emaranhamento narrativo que torna a fábula um gênero extremamente sofisticado, né, com graus e camadas narrativas, ainda que tratando de temas simples, é uma intervenção muito autoral de Fedro que nós não encontramos registrados em fábulas anteriores às dele. Bom, concluindo de maneira muito pessoal aqui, para mim é muito fascinante e tentador imaginar que um autor como o fabulista Fedro possa ter, retrospectivamente, algo que quis tratar na minha apresentação. Primeiro, escutado fábulas de sua mãe ou de sua nutriz, caso ele tenha sido de fato, caso ele não tenha sido, na verdade, o homem escravizado que normalmente reivindicam para a biografia dele. 2, que ele tenha praticado a fábula em contextos de educação gramática e retórica similares àqueles dos progimnasmata. E terceiro, se tornado um poeta, um autor, ao que se sabe completamente dedicado a escrever fábulas, inaugurando, pelo menos de forma documental para nós, né, a ideia de se ler uma coleção de fábulas com um propósito de se deleitar esteticamente e de despretensiosamente extrair uma lição ou outra. Disso nós nada sabemos, porque tudo que nós sabemos sobre o Fedro está em sua própria obra. Essas 3 formas de didatização que eu procurei minimamente esboçar aqui se inspiram justamente num hipotético desenvolvimento de um indivíduo que poderia possivelmente ter nascido no mesmo contexto de Fedro, né? Claro que à luz de um uso muito livre e talvez até um pouco ensaístico desses pequenos textos que eu dividi com vocês. Mas essa é a minha contribuição. Muito obrigado pela escuta e eu peço desculpas se eu passei um pouco dos 20 minutos combinados, pessoal. Obrigado, Gabriel. Muito, muito interessante. Realmente, eu fiquei assim acompanhando, bastante seduzido. Muito legal. Então vamos seguir com a Giovana. A Giovana é graduanda em Letras Clássicas na Universidade de São Paulo, na FEFELESH, e ela é bolsista de iniciação científica do CNPq. Bem-vinda, Giovana. Fique à vontade. O espaço é seu. Bom, eu queria cumprimentar também o Gabriel, o Danilo, agradecer a apresentação e o espaço tão bacana que a gente tem de troca aqui oferecido pela Paidelma, e eu espero que a apresentação que eu vou fazer faça jus aos parâmetros estabelecidos aqui para a nossa mesa. Como o Danilo falou, eu faço o projeto de iniciação científica com a professora doutora Adriane da Silva Duarte, aqui presente conosco, sobre o mito platônico e em Apuleio, com Eros e Psique, que é um conto inserido no romance de Apuleio. Hoje eu vou trazer para vocês essa apresentação, que trata, em especial, da busca do conhecimento representada por Eros. A representação dos deuses nos diversos domínios, isso é, mito, literatura, iconografia nos cultos, é, em geral, multifacetada, como a gente bem sabe. Eu ouso dizer que em poucas outras figuras isso fica tão evidente quanto em Eros, porque já de partida em Hesíodo ele tem 2 origens recolhidas, que é uma entre as manifestações primordiais, como o princípio de tudo,
e uma outra deidade que acompanha Afrodite no seu nascimento oceânico. A tradição aponta várias outras origens, e ela sempre aponta que ele vem associado a Afrodite, muitas vezes como filho dela, que é uma associação que surge primeiro em Safo e Simônides. Dentro desse ponto, a multiplicidade de Eros vem também na representação iconográfica, em que ele oscila entre um jovem, uma criança, um querubim, ou bebê alado, que se popularizou bastante, né, no mundo romano. E em todas as instâncias, Eros sempre personifica o desejo erótico, a perniciosidade da paixão e a loucura que aliena e domina. E a partir disso a gente vê as suas várias esferas de atuação. Eros é essa força de tamanha potência que um dos grandes filósofos, o Platão, dedica a ele duas de suas obras. Em Fedro, Platão traz um diálogo entre Sócrates e o jovem que dá título à obra, Fedro, que se articula em torno de um discurso preferido por um terceiro, que é um orador de nome Lísias. E Lísias trata de uma prática de ceder a um não amante ao invés de uma amante. Uma prática não muito terrível, né? Ímpia. E Sócrates vai reformular esse discurso e retratar a tese de Lísias, elogiando o amor como uma das manias ou as loucuras concedidas pelos deuses, e demonstrando assim a sua inerente relação com a alma. Nesse contexto, Platão vai elaborar o mito da parelha alada, para tratar da alma humana, que vem tripartida. Seria um cocheiro levando 2 cavalos, sendo que o cocheiro é a parte racional. Navegando no plano supraceleste, junto aos deuses, o cocheiro contempla as formas verdadeiras, mas aí o cavalo de má índole puxa a carruagem para baixo, fazendo a alma perder as asas. Em terra, encarnado, a alma vai se deparar com o belo e nela vai operar a reminiscência dessa essência de belo no plano supraceleste, que foi anteriormente contemplado. O amor, assim, é induzido na alma pela recordação do belo, e por meio do amor crescem novamente as almas da alma. As asas da alma, desculpa. Já no banquete, que na realidade é um simpósio em homenagem à vitória do tragediógrafo Agatão em uma competição teatral, 7 discursos diferentes de homens de procedências diferentes vão fazer elogios ao deus Eros, ao mesmo tempo em que eles vão delimitar quem é esse deus e como ele se manifesta. Aqui é especialmente evidente o caráter multifacetado de Eros nas diferentes elaborações que os convivas vão apresentar. Dentre os discursos que vão aparecer no banquete, eu vou dar relevo especialmente ao de Pausânias, que traz a dicotomia entre Eros, que é por um lado, né, o associado à face popular e vulgar da Afrodite, que é filha de Zeus e Dione, considerada mais jovem, e assim associado ao amor inferior, ligado ao corpo, à violência e à busca de efetuar o ato. Essa representação baixa que busca meramente satisfazer pulsões sexuais de maneira não distante do que acontece com os outros animais. Por outro lado, a gente vai ver também uma face celestial de Eros associada à Afrodite de origem urânia, que vem lá na tradição hesiótica. Essa deusa tem uma geração superior, e ela está isenta de violência, ela é ligada à razão, ao companheirismo, ao amor pela alma, e dessa forma é um amor que induz a virtude. Vale notar, né, que o amor celestial desse Eros vem isento de elemento feminino na figura de Vênus, porque essa Vênus vem apenas de Urano. Assim, o Pausanias traz para a gente um discurso alinhado à lógica da paideia na Atenas do século V a.C., que, como a gente bem conhece, se dava por meio da pederastia. Um homem mais velho orientava o mais jovem na instrução social e cultural, ao mesmo passo que o jovem retribuía por meio da entrega sexual. Assim, o amor é entendido como o que levaria à educação. Além disso, a contraposição entre os 2 Eros e as perspectivas afrodites tem uma especial relevância em Apuleio, tanto como filósofo quanto no romancista, e no mito de Eros Psique, que eu vou trazer mais para frente. Por fim, o discurso de Sócrates ele põe em foco a sacerdotisa Diotima, que traz uma teoria do amor ressignificada em uma nova genealogia para o Eros. Ao longo dos discursos do banquete, o Eros vai se desdivinizando e encontra, nesse último discurso, uma epítome, a noção de que, na realidade, Eros é um daimon, filho do recurso e da pobreza.
Então, para tratar de Eros em Platão, é importante dar relevo a algumas noções fundamentais sobre a sua constituição. Conforme nós vimos no discurso do Sócrates, Eros não é um deus. Ele busca o bom, ele busca o belo, porque são qualidades que faltam a ele. A gente não busca o que nos falta. Se falta alguma coisa para a gente busca e nós não buscamos o que não nos falta. Então, assim, os deuses são sempre bons e sempre belos. Eros não pode ser um deles. Eros também se configura como uma potência de natureza intermediária entre o divino e o humano, um daimon. Ele não é um fim, mas um meio. Ele serve de ponte entre as esferas, projetando o homem para o divino na forma do dom da mania erótica. Assim, ele traz benefícios aos homens, possibilitando a busca por um novo horizonte de entendimento, como a gente viu em Fedro. E por não possuir beleza, bondade e virtude em si, ele busca e também propicia essa busca nos homens. Eros é a ignorância que busca o saber. E no seu caráter intermediário, Eros vai fazer enxergar a natureza fragmentária do ser humano que busca sempre uma completude. Então, é a busca que falta e que busca sempre nos completar. Além disso, e por fim, Eros é o anseio de imortalidade. Ele vai suscitar a perpetuação do valor que nos falta, assim levando ou a procriação da espécie, da fama, que é uma coisa que a gente vê na lógica do código ético guerreiro em Homero, que Platão chega a mencionar, no caso de Aquiles e Patroclo, em 208d do Banquete, e do conhecimento. Como coloca Platão na fala de Diotima, é deste modo que tudo o que é mortal se conserva, e não pelo fato de absolutamente ser sempre o mesmo, mas pelo fato de deixar o que parte e envelhece em outro ser novo, tal qual ele mesmo era. É por esse meio, ó Sócrates, que o mortal participa da imortalidade, no corpo e em tudo mais. Isso é, assim, sendo impossível para nós resistirmos ao envelhecimento e morte, nós podemos nos imortalizar pela reposição de nós mesmos em outro, seja na geração de outros corpos em uma nova geração, ou na alma com a geração de novas ideias. Assim, como ainda... Ops, eu percebi que foi errado, gente, desculpa. Assim, como ainda trata Platão, e eu cito, aqueles, porém, que é sua alma que estão fecundados, pois há os que concebem na alma mais do que no corpo, o que convém à alma conceber e gerar. E o que é que lhes convém, senão o pensamento e o mais da virtude? Com isso, o Platão traz a gestação em alma na necessidade de preservação dos valores, assim possibilitando a nossa participação na imortalidade. Com isso, vê-se que o Eros, ou seja, o desejo por possuir algo faltoso de maneira eterna, pode ser veiculado por meio da gestação de prole, de valores e de ideias propiciados pela visão do belo. Esses valores, sim, vão ser imortalizados. Bom, agora eu vou falar de Cupido e Psique. E para traduzir essa alegoria platônica, é importante tratar desse conto que vem inserido no Asno de Ouro, que é de Apuleio de Madaura, século II. Essa é a maior narrativa interpolada no romance, tida como histórias de velha esposa, né, salvo engano, como apontou o Gabriel na apresentação dele, e vem inserida pelo autor latino sobre um modelo grego anterior, de Pseudo-Luciano. Nessa narrativa, a gente tem Psique, do grego a alma, no seu processo de queda e ascensão ao divino por meio da intervenção de Cupido, que é o desejo, o nome latino de Eros. A Psique é uma princesa de espetacular beleza, que até evoca Helena na Ilíada, e que assim acarreta o culto de mortais e a ira de Vênus. Vênus pede que Cupido fleche a mortal como uma maneira de puni-la, assim fazendo com que ela se apaixonasse pelo mais vil dos homens. Mas Cupido não obedece, não atende o pedido e, na verdade, forja um paraíso idílico para que ele e a moça passem a dividir o tálamo. Porém, tem uma condição de que ele jamais poderia ser visto por ela. Para alguns autores como Kennan, e isso eu vou trazendo as referências para vocês, esse seria o primeiro estágio em que a alma viaja pelo plano supraceleste no mito da parelha alada em Fedro, e assim ela tenta seguir a evolução do trajeto divino. Mais à frente na história, as irmãs de Psique vão incitar por inveja com que ela veja Cupido, e nisso ela machuca Cupido e faz com que ele parta.
Essa passagem traz diretamente a 248b de Fedro, em que se menciona o choque das almas que não conseguem acompanhar o trajeto divino e caem. Quando o Cupido alça voo e deixa a Psique, ela ainda tenta segurar as pernas dele, mas cai por terra. E isso é uma clara referência à perda das suas asas. Ela, em seguida, fica desolada e ela está grávida de Cupido, vaga e tenta várias soluções para dirimir o conflito dela, mas, por fim, ela se entrega ao jugo de Vênus. Vênus faz com que ela se submeta a diversas provações, como descer ao submundo para requisitar a beleza de Prosérpina. Autores como Kenney e Walsh veem nessas provas o auxílio de Cupido, que assim edificaria uma noção de aproximação reverente aos mistérios divinos. Ou seja, são provações necessárias para que Psique aprenda a dominar os cavalos ignorantes da sua alma. Quase ao fim da sua descida ao mundo inferior, a Psique cede à curiosidade que inicialmente a colocou nessa posição, que a fez contemplar a Eros, e abre a Pixis, que é a caixinha que trazia a beleza de Prosérpina, assim liberando um sono mortal. Cupido, nesse ponto, volta para salvá-la e, posteriormente, vai a Júpiter pedir que ele a eleve à imortalidade e à convivência junto aos deuses. O conto se conclui na comemoração do casamento e o nascimento da filha de casal, Volúpia. Vale notar, né, que, embora essa passagem corresponda à ascensão da alma ao plano supracelestial no mito elaborado em Fedro, guiado e propiciado pela intervenção de Cupido ou Eros, a Psique ter cedido novamente e contemplado o mistério divino de maneira punível é contraditório. Esse fato, para um teórico que se chama Penwell, é uma chave desencadeadora para uma outra leitura que, na realidade, é bastante dissidente da corrente crítica geral. Para ele, o conto não se trata de uma ascensão da alma ao divino por meio do amor, mas uma permanente escravização da alma ao amor vulgar. Essa perspectiva eu vou deixar em pausa por enquanto. Essa leitura do conto de Apuleio sob as lentes do platonismo traz para a gente uma caracterização de Eros como guia do aprendizado da alma. Psique, apaixonada pela beleza de Eros, precisa refrear os seus impulsos de curiosidade que propiciam um conhecimento baixo associado à dupla, Afrodite e Eros Pandênios, do discurso de Pausânias. O próprio Eros, aliás, ele parece se dividir em dois momentos. Em um primeiro, ele rapta Psique e faz isso de maneira a consumar sua paixão em segredo. E num momento final, ele volta, assume a moça como sua companheira nos domínios eternos e também a alça à imortalidade, que é uma possível leitura da passagem de um Eros vulgar ao Urânio. Quando a Psique conseguir refrear o cavalo de má índole de sua alma, ela sim pode prosseguir na busca de conhecimento que resulta na sua imortalização. Eros é, assim, uma via de elevação espiritual, conforme o percurso de significação que o Eros tem em Platão. Por fim, com esse percurso, eu espero ter iluminado de forma introdutória a representação de Eros como uma força que está na base de todo exercício filosófico. Em tempo, eu lembro que filosofia nada mais é do que o amor pelo conhecimento. E não podemos esquecer que o guia para Platão é sempre a busca daquilo que, na essência, orienta uma boa vida. Né? A gente sabe que ele tem a tríade, bondade, justiça e beleza. E como ele dispõe em Fedro. Se então, suponhamos, conduzido a um regime ordenado e ao amor à sabedoria triunfa o melhor da reflexão, feliz e harmoniosa a vida a que eles passam, porque se dominam e são moderados, porque escravizaram o que em sua alma fazia nascer o vício e libertaram o que nela origina a virtude. Chegados então ao termo da vida, alígeros e leves. Um bem maior que esse, nem sabedoria humana, nem divino delírio pode conceder a um homem. E assim eu concluo com a ideia platônica de que todos nós, mortais e finitos, amantes todos da virtude do conhecimento, desejamos perpetuar, né, o conhecimento, a cultura, pelo ensino às próximas gerações. E, por fim, aqui deixo algumas referências aos interessados em se aprofundarem mais no estudo de Eros em Platão e também com relação ao mito de Eros, Psique e Apuleia, que é verdadeiramente apaixonante. Fico à disposição para esclarecimento sobre o assunto, dentro daquilo que eu puder ajudar. E muito obrigada pela atenção de todos.
Parabéns, Giovana. Realmente incrível a sua pesquisa, hein? Nossa, Obrigada. sim, sim, é realmente um tema extremamente importante, né? Muito legal. Beleza, então agora eu vou fazer a minha comunicação. Como eu já esqueci de me apresentar no início, meu nome é Danilo Patucci, eu sou formado em filosofia na FEFELESH, sou aluno do mestrado em educação na Faculdade de Educação da USP e sou orientando do Marcos Sidney Pagotto Eusébio, que é o atual coordenador do PAIDEUMA, Grupo de Estudos Clássicos e Educação da FEUSP, do qual faço parte, e que está organizando a semana, né? Estou na reta final da escrita da minha dissertação e eu estudo um filósofo chamado Epiteto de Hierápolis, né? Ele viveu aproximadamente entre o ano 55 e 125, né, depois de Cristo, da Era Comum, no primeiro século. Ele é da tradição estoica, né, discípulo do Musonius Rufus. Que uma breve contextualizaçãozinha. Musonius Rufus, filósofo romano, ele é conhecido pelo epíteto de o Sócrates romano, devido à sua frugalidade e meio que inspiração realmente em Sócrates, né? Então, o epíteto, vamos dizer assim, ele herda de seu mestre uma ênfase com relação à prática da filosofia, né, em relação aos exercícios, que a gente chama de exercícios filosóficos, que o Pierre Hadot, um importante filósofo e historiador de filosofia antiga, chama de exercícios espirituais, né? Então, o epiteto ele se utiliza de todo esse léxico voltado para a experimentação filosófica, né? Aqui eu coloquei alguns, né? Asqueses, Epimeleia, Gymnazo, Ergon, que aqui são as traduções que eu uso majoritariamente, né? Que é o exercício, o cuidado, o treino, o trabalho, a tarefa, né? E Epiteto, ele também não escreveu nada, a gente tem textos dele que são as diatribes de Epiteto, que perdão, são textos taquigrafados por Arriano Xenofonte, né, historiador Arriano Xenofonte, que escreveu as Anabases de Alexandre o Grande. E também Arriano, né, além de ter taquigrafado algumas conversações ou diatribes com Epiteto, na presença de outros alunos, ele também compilou o Enquirídio, que é uma palavra grega, né? Enquiridium significa manual, adaga, que é um textinho pequeno de 52 pequenos parágrafos, onde o Arriano ele faz uma compilação das ideias principais da filosofia estoica, segundo Epiteto, e principalmente da prática do ensinamento de Epiteto. Então a ideia é que é um enquiridio, um manual, uma adaga para sempre andar junto consigo para facilitar o exercício da filosofia no dia a dia, né? E essa é uma proposta bastante forte para o estoicismo, principalmente desse período, né? A ideia é aprender a filosofia e levar a filosofia para fora das escolas. Né? Não é suficiente estudar filosofia nas escolas, é necessário praticá-la no dia a dia. Infelizmente, né, ou melhor, felizmente, nós temos o Enquiridio traduzido para o português, está no domínio público aqui pelo professor Aldo Dinucci, direto do grego, né, e também o livro 1 das diatribes. Né, infelizmente, nós não temos todas as diatribes em português. A gente tem somente o livro 1, são 4 no total, que o professor Aldo publicou ano passado. Então, também é um texto que vem a ser publicado em português muito recentemente. Bom, assim, fazer uma contextualização até eu entrar no aspecto próprio da atenção, né, que é o meu tema de pesquisa.
Epiteto, ele não, como eu falei, ele não escreve, ele não se preocupa com o trabalho literário técnico, né, que nessa época já era bastante disseminado, mas ele sim se preocupa com as experiências que os seus discípulos trazem a ele nas diatribes, né, a gente pode chamar de aulas, nos encontros que ele tem com os seus discípulos. E ele se preocupa em ouvir essas experiências, dificuldades que os seus alunos, discípulos, têm em praticar a filosofia no dia a dia. E ele elabora essas dificuldades que os seus discípulos trazem a ele, de modo que ele orienta a seus alunos a dar orientações de como melhor praticar. Ela, vamos dizer assim, propõe estratégias de como seus alunos possam praticar a filosofia no dia a dia, né? Então, a prática, quando nós pensamos na prática filosófica, na antiguidade, e, de novo, Pierre Hadot é o principal autor que vai trazer uma ênfase muito importante a respeito desse aspecto, né, que a filosofia antiga, antes de ser uma tradição literária, ela é uma tradição de um ensinamento oral, né, transmitido de mestre a discípulo, e a sua literatura, né, o discurso filosófico é uma consequência da escolha de um modo de vida. Tem um caráter autodidático aí muito forte, né, muito forte. Autodidático no sentido, autodidático aqui é um termo anacrônico, né, mas autodidático no sentido de que o caminho da sabedoria, vamos dizer assim, ele não pode ser forçado, né? Cada um tem que se experimentar e tentar seguir o que é o caminho da sabedoria por conta própria, né? E se descobrir como que funciona melhor para cada um, porque também tem isso, né? Segundo Epiteto, tem algumas pessoas que têm dificuldades com os prazeres do corpo, tem pessoas que não têm dificuldades nenhuma com os prazeres do corpo. Então, cada pessoa precisa se descobrir quais estratégias funcionam melhor para si mesmo, né? Dentro do que é o ensinamento histórico. Então, e Epiteto, ele, como as diatribes são na verdade são registros orais, né? Um texto extremamente interessante porque são registros orais de um filósofo orientando, né? Falando em voz alta, literalmente, para os seus alunos, né? A gente percebe, né, segundo também alguns outros poucos registros históricos, né, o seu modo de vida extremamente frugal, né, ascético, se a gente quiser chamar assim, né, ele é uma pessoa que realmente praticava o que falava, né, fala o que pensa e realmente ensina uma sabedoria viva encarnada no seu corpo no sentido de que tudo aquilo que ele fala é aquilo que ele tenta com ele mesmo, né? Então é um texto muito interessante, porque inclusive em alguns momentos ele faz algumas lamentações assim, do tipo, não consegui passar para vocês isso. Em outro momento também ele traz, ele compartilha com os alunos dele um momento em que ele está fazendo está lutando contra a sua própria preguiça ao acordar, ao amanhecer. Então, é um epiteto, né? Assume-se que ele é caracterizado por uma certa honestidade nesse sentido, né? Bom, aqui eu vou passar rapidamente, mas é só para a gente contextualizando brevemente, né? Para Epiteto, filosofia é paideia. Paideia e filosofia, elas são termos que vão se intercalar, né? E ele define biontechrines, né? O Foucault vai chamar de técnica da vida, né? Muito inspirado pelo Pierre Hadot, mas a gente pode chamar de arte do viver, né? A arte do bem viver. Epiteto é a pessoa que vai utilizar esses termos, né? Biontechrines,
E, assim, a atividade própria da filosofia é um cuidado com a própria vida. Quando a gente pensa em vida, em particular e num primeiro momento, é com a própria psique, né? Com a própria psique. E, em particular, a busca pelos verdadeiros conhecimentos da própria psique, certo? Psique, eu não traduzo, né? Porque é uma discussão imensa aí e alguns traduzem por mente, psiquismo, eu preferiria até psiquismo, mas como isso não é muito bem visto, eu translitero, tá? Mas a psique se refere, então, à nossa interioridade, à nossa mente, alma, mas alma não é uma muito boa tradução, né? Na minha opinião, porque remete muito à tradição cristã. Bom, para os estoicos, aqui é uma consideração contextual do estoicismo, né? A natureza humana, ela é racional e social, né? Logikos e politikos. Racional e política, racional e social, mas em particular. E a realização dessa natureza racional e social é a única coisa que vai permitir a felicidade e, como Epiteto gosta de enfatizar, a serenidade, a euroia. E então a gente vai ter uma identificação aqui dos conceitos, né? A realização da natureza humana, que é ao mesmo tempo racional e social, é identificado também com a harmonia na psique, uma harmonia interna da psique, tá? Que é o que se experimenta como uma euroia, uma serenidade, certo? Que é serenidade aqui, euroia, ela tem uma imagem muito bonita que é euroia, a serenidade é como um manso fluir de um enorme rio, né? Como as águas de um enorme rio. As águas fluem serenamente, implacavelmente, né? Muito tranquilamente. Então, a euroia, a serenidade é o objetivo, né, da filosofia para Epiteto. Uma arte da vida que permite viver de modo sereno. Que uma coisa importante que a gente perde de vista muitas vezes, infelizmente, devido a uma certa leitura apressada dos estoicos, né? Que a realização da natureza humana, né, essa serenidade, essa felicidade individual, para o estoico, ela é, ao mesmo tempo, né, um cuidado consigo mesmo, que, no entanto, né, não esquece do outro. E, ao mesmo tempo, cuidar do outro sem esquecer de si mesmo. Então, é, uma, é um grande desafio, certo? É um grande desafio. Nossa, o tempo passa rápido, né? Vamos lá. Bom, os únicos bens verdadeiros da psique são as excelências, arité, né? Ou virtudes, as excelências morais. E os únicos males são os vícios. E tudo que não é ação nossa é indiferente à nossa felicidade. Bom, aí aqui a gente começa a entrar um pouco na perspectiva do Epiteto. Por quê? Para Epiteto, o bem e o mal moral, assim como para os estoicos, tá? Só existe no âmbito das ações individuais, nas minhas ações individuais, certo? Tudo que não é ação minha é indiferente, porque não pode ser determinado pela minha proairesis, pela minha capacidade de escolha, né? Então, o que depende de mim, segundo Epiteto, absolutamente depende de mim, é a minha escolha. O modo como eu respondo na vida, né? Eu posso responder de modo bom, e é sinônimo de racional e segundo a natureza, e sinônimo das virtudes, das excelências. Ou eu posso responder de modo errôneo, que é sinônimo de irracional ou contrário à natureza, que são os vícios. Isso, para Epiteto, é o cerne da questão, porque para ele, né, assim como para os estoicos, as excelências são conhecimentos. Conhecimentos de como conduzir os próprios impulsos interiores, os próprios impulsos da psique, né?
tudo aquilo que não é ação nossa são coisas que não dependem da nossa capacidade de escolha para determinar. Por exemplo, esse computador aqui, né, na minha frente. Esse computador aqui, ele é completamente indiferente à minha felicidade, certo? Ele não exerce, do ponto de vista da natureza, veja, ele não exerce nenhum poder sobre a minha felicidade, porque a minha felicidade é a realização da minha natureza humana, que é justamente harmonizar os impulsos da minha psique. Bom, aqui são as 4 virtudes, né, que Platão menciona e os estoicos vão definir. Né? Os estoicos eles vão simplesmente definir. A excelência é conhecimento, a prudência, a temperança, a coragem e a justiça também são conhecimentos. Né? Então, e para eles, se você tem uma virtude, você tem todas. Vou dar uma passadinha rápida aqui, que senão não vai dar tempo. E isso é importante para Epiteto. Os desejos, impulsos e julgamentos, segundo Epiteto, podem ser governados pela capacidade de escolha, que ele chama de proairesis. Né? Então, ele tem uma psicologia diferente do que a nossa contemporânea, certo? E ele vai dizer, o governo harmonioso dos desejos, impulsos e juízos pela proairesis é o que vai cultivar uma disposição harmoniosa da psique. Porque é o seguinte, as coisas exteriores à minha psique, como esse computador aqui na minha frente, bom, alguém pode roubar, ele pode quebrar, enfim. E se eu tiver um apego a ele, se eu valorizar ele como algo importante para minha felicidade, eu vou sofrer. Eu vou ter impulsos que vão sentir falta desse computador, por exemplo. E isso vai provocar em mim uma instabilidade emocional. Isso vai provocar um patos, né? Isso vai desestabilizar a minha harmonia da psique, que eu poderia, segundo Epiteto, eu posso cultivar. A questão é que para eu cultivar esse equilíbrio entre o fluxo dos acontecimentos exteriores, né, as ações das outras pessoas que não dependem de mim, por exemplo, a opinião da outra pessoa, se ela gosta de mim ou se não gosta de mim, como me manter-se, né, tranquilo, como eu me manter tranquilo. Para Epiteto, isso é possível aprendendo a retornar a atenção sobre si mesmo, de modo a não esquecer jamais como fazer escolhas que vão permitir uma compatibilidade entre os impulsos interiores, os impulsos da psique, com o que está ocorrendo fora de mim. Né? Então, aqui está um pouco do meu trabalho que eu venho fazendo, só que é uma parte que está extremamente técnica, né? Então, por isso que eu fiz uma questão de fazer uma introdução um pouco mais ampla. Porque aí eu estou reconstituindo o contexto dos usos de cada termo, né? Para chegar aqui, assim, né? O Epiteto ele tem uma regrinha que vai ajudar. Eu já vou finalizando, porque acho que já está dando, já passou de 20 minutos. Efreminho, o que é efreminho? O que é meu encargo, o que não é nosso encargo? O que é o meu encargo é a minha capacidade de escolha. Por exemplo, fulano me ofendeu. Fulano me ofendeu, me xingou de alguma coisa. Bom, eu posso escolher o meu julgamento em relação a essa ofensa. Por exemplo, o Epiteto vai dizer, eu julgo que ele não me ofendeu. Por quê? Primeiro, o meu valor, quem determina o meu valor sou eu. E o que aquela pessoa está dizendo é a opinião dela.
que a rigor não tem nenhum valor sobre quem eu sou ou não. O que vai determinar o meu valor são justamente as minhas ações. Então ele vai dizer que é necessário sustentar continuamente a atenção, né? Porque a psique tem uma capacidade tensiva, que os estoicos vão chamar de tensiva, que está em constante movimento, mas que é possível tensionar de alguma maneira, em português soa muito estranho, para que a capacidade de atenção ela não seja relaxada nunca. Claro, o Epiteto vai dizer, não é possível eu sustentar continuamente a minha capacidade de atenção, que eu não vou conseguir, mas é possível que eu insista nessa direção, insista em prestar atenção dentro de mim, dentro da minha psique, e à minha volta, para não perder de vista essa relação. Bom, paro por aqui, senão fica muito cansativo. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco da questão. Fim da 5ª mesa de comunicação, da 15ª semana de Estudos Clássicos 2021, com as belíssimas apresentações do Gabriel Castilho, da Giovana Sarti. Ficamos por aqui, convidamos a assistir às outras conferências. Também convidamos a todos a se inscreverem no canal do YouTube do Paideuma. Vocês podem acessar todas as conferências, inclusive de conferências passadas. Muito obrigado e um abraço a todos.